Queridos, a partir de hoje eu quero compartilhar algumas mensagens com vocês a respeito do fundamento do coração. Eu tenho observado os dias em que nós vivemos e uma coisa que é muito comum se perceber, nós vemos pessoas boas fazendo às vezes escolhas ruins. E às vezes eu começo a orar por pessoas e eu começo a refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, momentos em que a verdade ela tem sido desconstruída, porque na verdade não existe um fundamento dentro do coração e nem um fundamento moral às vezes dentro do coração das pessoas. E às vezes a realidade acaba sendo distorcida e nós encontramos pessoas que às vezes abandonam o seu relacionamento com Deus, pessoas que ignoram às vezes ensinamentos de valores baseados na palavra de Deus. Muito pelo contrário, na sociedade a sensação que tem é que está tudo errado. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Aquilo que é certo é questionado, aquilo que é errado é ensinado, é quase que feito uma apologia a respeito disso. E a palavra de Deus ela fala a respeito disso. E ela vai nos ensinar a respeito desses fundamentos, desse fundamento, que o nosso coração como povo de Deus, como povo do Senhor, nós precisamos jamais abrir mão de valores dentro da nossa vida. Quero convidar você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler um trecho em que Jesus ele está ensinando ali os seus discípulos a respeito desses fundamentos. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, olha: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês nos céus, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus abençoe esse trecho que nós lemos, do Sermão da Montanha, e aplique essa palavra dentro do nosso coração. Eu não sou engenheiro, mas eu vou falar um pouquinho a respeito de fundação, de alicerce. Toda construção, ela precisa de um fundamento, ela possui um fundamento. E quando nós observamos uma casa pronta, normalmente nós enxergamos as paredes, a pintura, as portas, o acabamento, mas aquilo que sustenta toda aquela estrutura, ela acaba por ficar escondido, e muitas vezes debaixo da terra. Ninguém visita uma casa, talvez engenheiros sim, mas a maioria das pessoas não visita uma casa para admirar a estrutura, a fundação, aquilo que está escondido. Quase ninguém pergunta sobre o fundamento. Entretanto, quando surgem rachaduras, quando o terreno se move, ou quando uma tempestade atinge a construção, o fundamento se torna o elemento mais importante da casa, diante das adversidades. E é muito interessante que a mesma coisa acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós prestamos atenção ao comportamento, às conquistas, aos relacionamentos, mas Jesus nos ensina que existe algo mais profundo do que isso. Existe um fundamento que também ele é invisível, mas que sustenta o nosso coração. O coração ele sempre constrói a sua vida sobre alguma coisa. A questão é,
Na verdade, a questão não é se existe um fundamento, mas a questão é qual é o fundamento que o nosso coração ele está estabelecido. Algumas pessoas constroem a vida sobre uma estabilidade baseada em coisas, carreiras, dinheiros. Alguns encontram segurança na família, filho, casamentos. Há quem construa até mesmo uma identidade debaixo da aprovação de outras pessoas. E de repente, essas bases, elas não são suficientemente seguras para que a gente possa viver a nossa vida. E aí, da mesma forma como na construção na nossa vida, o problema surge quando algo que foi criado por Deus, coisas boas, começam a ocupar o lugar que não deveria, que é o lugar do nosso Criador, do Deus que nos ama. E são nessas horas que o coração começa a depender daquilo que nunca deveria ou nunca foi feito para sustentá-lo. E de repente, a estrutura da nossa vida, ela começa a ser abalada e nós começamos a viver momentos difíceis. É exatamente sobre isso que Jesus ele está ensinando ali os seus discípulos e aqueles que ouviam o Sermão da Montanha. Embora Jesus ele mencione tesouros, riquezas e dinheiro, o assunto principal desse texto que nós lemos não tem a ver com finanças, mas o assunto principal é o coração, é o alicerce do coração. Jesus ele está revelando aquilo que governa as nossas prioridades, as nossas escolhas, os valores na nossa maneira de viver, porque o fundamento do coração vai determinar a maneira como nós reagimos quando a vida sacudir as estruturas e o nosso barquinho ele começar a passar por dificuldades. Por isso eu queria convidar você a, nesta noite, refletir sobre o que realmente sustenta a sua vida, o que realmente você tem valorizado na sua vida. E o desafio é que nós descubramos qual é o fundamento do nosso coração, para que nós possamos nos firmar naquilo que jamais pode ser abalado, que é a presença do Deus vivo dentro do nosso coração. O fundamento do coração nem sempre pode ser visto por quem está do nosso lado, mas ele sempre se manifesta nas nossas prioridades, em nossa maneira de enxergar a vida, em nossas decisões e também na forma como nós reagimos diante das crises. A primeira evidência que eu encontro nesse texto a respeito disso é que o fundamento do coração, ele determina o que valorizamos realmente. Versículo 19 do capítulo 6 vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus ele começa essa parte ali do Sermão do Monte falando a respeito de tesouros escondidos. À primeira vista, parece que ele está se referindo simplesmente a dinheiro. Mas quando nós olhamos um pouco mais, o ensinamento ele vai além daquela metáfora que ele está usando. Jesus ele está falando daquele que ocupa o lugar mais importante da vida de uma pessoa. Ele está falando daquilo que tem valor para nós. Ele está falando sobre aquilo que nós depositamos com segurança, nossa esperança, às vezes até mesmo a nossa identidade. E por isso que o Senhor ali, ele não começa simplesmente a perguntar a respeito de onde está o tesouro, porque o tesouro revela o fundamento do coração. Um exemplo disso, essa palavra utilizada tesouro aqui, na palavra de Deus, tesauros, ela era usada para descrever um depósito, um cofre ou um lugar onde alguém guardava aquilo que considerava precioso. Ou seja, ele não está falando simplesmente de dinheiro, mas está falando daquilo que guarda aquilo que é importante. Como se o nosso coração ele fosse o receptáculo das coisas que nós verdadeiramente valorizamos. Tesouro é aquilo que possui o maior valor para nós. É aquilo que ocupa os nossos pensamentos, é aquilo que desperta em nós maiores esforços, é aquilo também que vai despertar em nós maiores esforços, mas também é aquilo que às vezes nós mais tememos perder. Aquilo que às vezes ocupou um lugar
tão grande no nosso jeito de viver a vida que faz com que a gente sinta medo de perder. E é por isso que Jesus ele nos leva a refletir a respeito disso, o que realmente é precioso na minha vida e na sua vida. O que você tem guardado ou protegido com tanto cuidado? O que você tem considerado indispensável para viver a vida e para ser feliz? Ao mesmo tempo que a palavra coração, na mentalidade bíblica, ela vai mostrar que é o centro das emoções, não é apenas o centro das emoções. O coração, ele representa o centro da vida, o lugar das decisões, das vontades, dos desejos, das motivações. E ele acaba por se tornar aquilo que governa a nossa existência. Tanto que lá no Antigo Testamento, em Provérbios, o escritor de Provérbios diz, olha, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E no Novo Testamento, Jesus chega e diz, olha, onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Qual é o verdadeiro fundamento que você tem construído ou tem dedicado a sua vida? Quando Jesus ele fala sobre tesouros na terra e tesouros nos céus, ele não está simplesmente comparando dinheiro com espiritualidade. Ele está falando a respeito de dois fundamentos. Um fundamento construído com coisas temporárias e passageiras, e outro fundamento construído sobre aquilo que é eterno. Aquilo que não tem a ver com este mundo. E aqui talvez esteja um dos grandes problemas do coração humano. Muitas vezes nós construímos a nossa vida sobre coisas boas, mas coisas frágeis, coisas importantes, mas temporárias, valiosas, mas que não é capaz de trazer a verdadeira segurança. Algumas pessoas constroem a sua vida sobre aquelas coisas que não trazem o verdadeiro sentimento ou certeza de segurança na nossa vida. E quando isso acontece, coisas ruins acabam por tomar a vida da pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa ela tem o dinheiro, as suas finanças como uma fonte de segurança, no momento em que aquela situação financeira ela se tornar um problema, ou talvez o dinheiro acabar, a pessoa vai enfrentar uma crise existencial. Porque não foi apenas o patrimônio que foi abalado, foi o fundamento. E de repente, ao passar por uma situação, uma crise financeira, é muito difícil. Agora, o dinheiro é apenas um exemplo aqui. Outros constroem sobre a sua carreira, sobre a família, sobre filhos, sobre a aprovação de outras pessoas, sobre saúde, sobre os seus projetos pessoais de vida. E é interessante que nenhuma dessas coisas são ruins, mas ela não pode ocupar o lugar que não deve. No fundamento, na fundação ali do coração. O problema surge quando algo criado ocupa o lugar que pertence ao Senhor, que é o dono, e deve ser o dono da nossa vida e do nosso coração. Você já parou para prestar atenção como pessoas reagem diferentes em situações parecidas? Um outro exemplo a ser dado, imagine duas pessoas que financeiramente talvez houve uma crise e elas perderam os mesmos valores que elas tinham. Perderam. As duas perderam o mesmo valor. Uma ficou triste, decepcionada, mas a outra talvez entrou em desespero. A diferença não é a questão do valor, porque o valor foi o mesmo, o recurso foi o mesmo. Só que para uma, o dinheiro talvez era apenas um recurso. Para outra, era a sua segurança, o alicerce da sua vida. E quando a segurança desapareceu, toda a estrutura da vida começou a ficar abalada e desmoronada. Queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, existe uma distorção de valores, não só em âmbito político, mas às vezes dentro do coração de pessoas sinceras com Deus. De pessoas que às vezes dentro, por exemplo, de um relacionamento conjugal, o verdadeiro fundamento não é a palavra de Deus.
mas às vezes é a minha expectativa que eu tenho com relação ao outro. E quando essa expectativa não é atingida, eu começo a abrir mão de valores, daquilo que deveria ser o fundamento. Porque o meu relacionamento, talvez ele esteja baseado simplesmente naquilo que eu criei na minha mente, no meu coração. E de repente, aquilo que deveria ser o alicerce, o compromisso, a fidelidade em fazer aquilo dar certo, acaba sendo colocado de lado. E por isso que nós vivemos numa sociedade adoecida através de relacionamentos conjugais e de relacionamentos pessoais. Justamente por causa do fundamento. Se aquilo que hoje lhe dá segurança desaparecesse amanhã, o que aconteceria no seu coração? O que aconteceria no seu coração se aquilo que te dá segurança for deixado de lado? Porque aquilo que mais tememos perder normalmente vai revelar aquilo que nós verdadeiramente valorizamos. E aquilo que nós mais valorizamos revela o verdadeiro fundamento da nossa vida. Não é o tesouro apenas que revela aquilo que valorizamos, é também a influência, a maneira como nós enxergamos a vida. Se o nosso fundamento não for a palavra de Deus, a sua verdade, nas mais diversas áreas da nossa vida, nós seremos capazes de fazer escolhas ruins, mesmo bem intencionados. Por isso que talvez o nós identificarmos o alicerce, mas também nós precisamos reconhecer a influência que um fundamento errado pode gerar no nosso jeito de viver a vida. Jesus ele está mostrando que o fundamento do coração não afeta apenas as nossas prioridades, ela afeta também a interpretação da realidade. A forma como nós enxergamos, aquilo que ocupa o nosso coração molda a forma de enxergarmos as pessoas, os relacionamentos, o nosso trabalho, os nossos desafios. Interferem até mesmo na forma como nós enxergamos Deus. Conhece pessoas que se perguntam, por que Deus está me castigando? Só que às vezes tem um fundamento que foi destruído ali e que gerou insegurança. E uma visão distorcida para com Deus começa a ser construída dentro do coração. E ao invés daquele que é Deus ser o fundamento, ele se torna o culpado. Porque na verdade o trono que eu construí foi destruído. Foi demolido. A base ruiu. A segunda evidência que eu queria trabalhar com vocês, queridos, é que o fundamento do coração ele vai determinar como nós enxergamos a vida. Jesus ele vai ali passar, ele fala a respeito de recursos e ele começa a falar agora a respeito, né, dos olhos. Ele diz assim, olha, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus aqui, ele estava falando sobre tesouro e começa a falar sobre os olhos. Mas é interessante que o sentido aqui ainda continua sendo o coração humano. O coração da pessoa. Ele está mostrando que aquilo que valorizamos determina a maneira como nós enxergamos a vida. Existe uma lente, um filtro. O significado dos olhos na Bíblia frequentemente representam a maneira como nós percebemos e interpretamos a nossa realidade. E aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos observando, vai influenciar na nossa forma de interpretar a nossa realidade. Jesus ele não está falando principalmente da visão física, mas ele está falando da visão espiritual, da perspectiva, da forma como nós enxergamos a vida. E ele diz, olha, se os olhos são a candeia do corpo, da mesma forma, a ideia é muito simples, é como uma janela que permite que a luz entre dentro de uma casa. Da mesma forma, os olhos permitem que nós interpretamos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E ele vai trabalhar a respeito também dos olhos bons e olhos ruins. E aqui existe uma riqueza que nem sempre é apresentada às vezes nas traduções. Quando Jesus ele fala de olhos bons,
O sentido que ele está ensinando aqui traz a ideia de algo, de um olhar saudável, íntegro e generoso. E quando ele fala de olhos maus, ele está falando de uma expressão grega que vai trazer algo como doente, distorcido e egoísta. Jesus está dizendo que existem maneiras diferentes de enxergarmos exatamente a mesma realidade. A diferença real é a fundação do coração. O coração ele influencia a visão e é por isso que pessoas conseguem, às vezes, agradecer mesmo em tempos difíceis e outras dominadas pela perda, pela dificuldade, acabam por viver a vida reclamando. Conhece pessoas assim? Pessoas que às vezes, mesmo passando por dificuldade, conseguem, elas são capazes de identificar a presença de Deus. E outras pessoas que às vezes são incapazes de enxergar o que Deus está fazendo, por causa do alicerce, do fundamento que está contaminado, que está errado. Alguns conseguem enxergar diante das dificuldades oportunidades. Outros, às vezes, só enxergam obstáculos. E alguns conseguem perceber o cuidado de Deus. E outras só reclamam do que está vivendo. Sabe qual que é a diferença? É aquilo que governa o coração, que está influenciando a maneira de enxergar a vida. Eu me lembro de uma das visitas que eu fui fazer em Barretos, na situação da mãe da Tainá e da Thaís. E eu me lembro que eu estava lá num hospital onde estava internado, já era um hospital para paliativos. E eu estava ouvindo uma senhora conversando ali na recepção. Eu não conhecia aquela senhora, mas eu percebia que ela era conhecida ali no ambiente, talvez por um tratamento longo que estava tendo do filho que ela tinha. E o médico já havia desenganado aquele filho. E eu sentado ali ouvindo ela conversava alto, mas o tempo todo as palavras que ela citavam eram de gratidão a Deus. Mesmo passando pela certeza humana de que aquele filho, ele não viveria. Mas existia, na fundação do coração daquela mulher, a convicção de que tinha um Deus que era soberano, apesar das dificuldades de saúde e de perda que ela estava enfrentando. Um coração que reconhece que mesmo diante das lutas e dificuldades, o Senhor é supremamente bom e detém o controle de todas as coisas na vida. Queridos, quando o verdadeiro fundamento da sua vida é o Senhor, você aprende a olhar para a vida de um jeito diferente. Quando um coração ele está com o fundamento errado, ele vai influenciar as mais diversas áreas da vida. Na vida profissional, quando o fundamento é a carreira, tudo passa a ser visto através do sucesso que um dia você sonhou. Uma promoção se torna uma questão de identidade. Uma crise se torna uma ameaça. E ali, quando uma pessoa enfrenta dificuldades, às vezes, na área profissional, vai parecer uma derrota pessoal. A pessoa ela deixa simplesmente de trabalhar e começa a viver aquilo. E de repente ela precisa do sucesso para que ela se sinta valiosa. O jeito de viver a vida está contaminado, porque o alicerce do coração está distorcido. Ah, mas não é só na área profissional, queridos. Influencia também a área familiar. A mesma coisa acontece na família. Quando Deus é o fundamento, os filhos são recebidos como bênção. São percebidos como presentes do Senhor. Mas quando os filhos se tornam o fundamento da vida, tudo passa a girar em torno deles. A felicidade depende deles. A paz dos pais depende deles. A identidade dos pais dependem deles. Então qualquer problema vivido pelos filhos transforma-se numa crise muito maior. Não porque os filhos não sejam importantes, mas porque talvez ocuparam um lugar que não deveria ter sido ocupado.
Isso é muito comum acontecer. Agora, influencia também os relacionamentos, queridos. Quando a aprovação das pessoas se torna um fundamento, passando a enxergar tudo através da opinião dos outros. Cá entre nós, se hoje você recebesse uma crítica bem dura, você ia botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Ou você ia dizer, nossa, será que eu sou tudo isso que estão dizendo de mim? Queridos, quando uma fundação, um fundamento do coração, ele é vivido por causa da opinião dos outros, são aqueles momentos em que a pessoa perdeu a identidade. Ela vive tentando viver para agradar os outros. O coração ele teme a rejeição, tememos críticas, tememos desapontar os outros e decepcioná-los. E sem perceber, às vezes, que nós estamos vivendo como escravos dos que os outros pensam. O fundamento do coração, alicerçado pela opinião dos outros. E aqui, para mim, está a grande verdade, por que duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e reagir de maneiras diferentes. Porque elas não estão enxergando a vida a partir do mesmo fundamento. O fundamento do coração molda a perspectiva influencia todas as áreas da vida. Vamos para um exemplo bíblico a respeito disso? Vocês lembram lá, quando o povo havia saído do Egito, depois que Israel havia sido ali liberto do cativeiro, da escravidão egípcia, Deus conduziu até o povo a uma fronteira numa terra prometida. E ali vocês lembram que o Senhor havia prometido dar aquelas terras para Abraão, Isaque e Jacó. Antes da entrada, Moisés enviou ali 12 homens que estavam na beira da terra. Um representante de cada tribo para observar a terra e trazer um relatório. E durante 40 dias eles percorreram aquela região, viram a cidade fortificada, viram o povo como era poderoso, viram que eles eram grandes, gigantes, mas também viram uma terra fértil, abundante, extremamente como Deus havia prometido que a terra seria. E eles retornaram com seus relatórios. Trouxeram até uns cachos de uva que devia ser tomado todinho, porque a terra era boa mesmo ali naquela situação. Todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos gigantes, todos viram as mesmas cidades, todos viram os mesmos desafios. Mas 10 deles voltaram dominados pelo medo. Não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. 2 deles, Josué e Calebe, olharam para a mesma situação e disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e nos dará. Queridos, o cenário era o mesmo. A diferença estava na maneira como eles enxergaram a situação. Os 10 espias, eles olharam para os gigantes e concluíram que eles eram pequenos demais. E eles não dariam conta. Josué e Calebe olharam para Deus e concluíram: os gigantes eram pequenos demais diante do poder do Deus e da promessa do Deus poderoso. A mesma história. Pessoas tementes, mas que reagiam de forma diferente diante das circunstâncias. A diferença aqui era qual era o fundamento do coração. O fundamento era diferente. O fundamento influenciou completamente a forma que eles enxergaram a realidade. E é assim que acontece também na nossa vida, gente. Quantas vezes nós, limitados que somos incapazes de enxergar as situações que nós estamos vivendo na perspectiva de Deus. Como às vezes nós somos limitados em acreditar e crer que o poderoso Deus é aquele quem nos guarda, é aquele que tem promessas e Ele é cumpridor das suas promessas na nossa vida. Quantas vezes o fundamento do nosso coração, ele está contaminado por aquilo que nós desejamos ou queremos. E nos esquecemos de que o Senhor é aquele que precisa guardar o nosso coração. Nessa história de Josué e Calebe, talvez a força daqueles 10
estivessem apenas nas habilidades que eles tinham como homens, como guerreiros que eram. Mas eles se esqueceram de que existem batalhas que só podem ser vencidas quando o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, Ele está conosco. Eu não sei como está o seu coração, mas eu queria que você pudesse fazer um diagnóstico aí, daquilo que verdadeiramente tem influenciado ou sustentado a sua maneira de viver. E queridos, nós vamos encontrar fundamentos errados às vezes na nossa vida. E nós precisamos, ao identificar, nós precisamos nos apresentarmos diante de Deus para que isso seja resgatado. Para que uma mudança real aconteça, para que nós não venhamos a contaminados por um fundamento falso. Nós não venhamos a abrir mão de valores que são eternos, que são construídos através do reino de Deus, trocando por pratos de lentilha, por momentos talvez passageiros, que nós às vezes desejamos, nós estamos trocando aquilo que é eterno. E de repente as nossas famílias estão sofrendo, os nossos relacionamentos, até mesmo os nossos filhos têm sofrido, por causa do fundamento errado no nosso coração que tem contaminado o nosso jeito de enxergar e de fazermos as nossas escolhas. Queria convidar você a fechar os teus olhos. O fundamento do coração, ele não determina apenas o que valorizamos, ele também determina quem governa as nossas escolhas. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei como você tem enxergado as coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que quando nós colocamos o Senhor como fundamento do nosso jeito de viver a vida, nós vamos encontrar alegria, propósito no meio das batalhas e frustrações. Nós vamos encontrar nos relacionamentos um lugar de rendição, de lágrimas, mas de oportunidades de recomeços. No momento em que falharmos por causa do pecado, nós encontraremos a graça, o perdão, a misericórdia e a restauração. Dentro da família, os laços serão reconstruídos e a nossa caminhada com o Senhor, ela terá um propósito totalmente diferente. Porque nós entregamos o nosso coração, o alicerce, nas mãos do Deus vivo. Quem realmente tem governado o seu coração? Será que você tem áreas que tem colocado a sua vontade como prioridade? Talvez o seu próprio prazer, e por isso você tenha aberto mão de valores eternos como a santidade. E o pecado já não incomoda mais. Porque afinal de contas você está aprisionado no fundamento que você construiu. E talvez hoje o convite do Senhor é para que você abra a mão disso. Talvez você tenha se importado demais com a opinião dos outros. E Deus deseja libertar a sua mente, o seu coração dessas armadilhas que destroem o jeito de viver, para que você possa fazer escolhas não baseado no que os outros pensam, mas fazer escolhas baseadas no que Deus tem preparado para a sua vida. Talvez hoje seja dia de você quebrar alguns altares dentro do seu coração e você construir um novo altar com a presença do Deus Santo, que ama você e que tem projetos especiais para o seu jeito de viver a vida. Eu não sei o que Deus tem falado com você, mas diante do Senhor, com os olhos fechados como vocês estão,
Eu queria que você falasse com Deus com uma forma sincera, dizendo: Deus, eu estou entendendo que tem coisa aqui que precisa ser mudada. E mais do que isso, eu queria desafiar você a dar um passo de obediência e entregar esses altares para aquele que verdadeiramente precisa assumir o trono. Às vezes a gente vai ter que pedir perdão pelos erros que cometemos, egoístas. Mas nós vamos, diante de Deus, viver a vida com esses valores sendo reestabelecidos pela presença do Deus Santo. Deus tem falado contigo? Você que entende aí que precisa dar um passo em alguma direção com relação a esse assunto, eu queria convidar você a ficar de pé nesse lugar. E nós vamos orar juntos aqui, dizendo: Deus, sonda o meu coração, Pai. O Senhor é Deus que conhece o mais profundo do íntimo do meu ser. E hoje eu entendo, Pai, que existem valores que precisam ser reconstruídos, ó Pai. Talvez o teu relacionamento com Deus foi substituído por um prato de lentilha. E hoje você precisa dizer: Deus, vem, toma o trono do meu coração. Talvez esse seja o convite da canção que ouvimos antes da mensagem, de que é o momento de você voltar para a casa do Pai, a viver em santidade e a viver a vida que glorifique o nome do Senhor. Pai, nós estamos diante, Deus, da Tua palavra, Pai. E o Senhor, que é Deus que conhece o mais íntimo do nosso ser, Pai. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor, ó Deus, faça frutificar em cada coração aqui, Deus. Para que o fundamento da nossa vida seja estabelecido e firmado unicamente no Senhor, meu Pai. Não permita, Deus, que os nossos olhos sejam ruins, Pai. Deus, traga restauração aos nossos olhos, ó Deus, para que nós sejamos capazes de enxergar, ó Deus, a grandiosidade do Senhor, ó Deus, na nossa vida, Pai. Ó Deus, que o nosso coração seja o lugar de guardarmos tesouros, ó Deus, que são eternos, como o Senhor Jesus nos ensina, Pai. Esvazie de nós mesmos, ó Deus, tudo aquilo que não é eterno, Pai. E que jamais, ó Deus, aquilo que é passageiro ocupe lugar no nosso coração, na base de vivermos a vida, Senhor. Mas que somente a Sua vontade seja estabelecida, Deus, para que sejamos capazes de bendizermos o Senhor em todo o tempo, de glorificarmos ao Senhor ao passar por lutas ou momentos de paz e alegria, Deus. Mas quando o Senhor é o fundamento, ó Deus, da nossa vida e do nosso coração, nós sabemos que o Senhor jamais nos abandona. O Senhor é Deus presente na luta, na batalha, mas é Deus presente também nos momentos de alegria. Deus, ajuda-nos a crer e a viver dessa forma. É o desejo do nosso coração e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.